Fala, meu povo, boa noite. Gente, desculpa o horário. Eu juro que eu tentei gravar isso com o OBS, tentei gravar com o Ocam, tentei gravar com o Google Meet e simplesmente não deu certo de jeito nenhum. Então eu apelei, né, aqui, em último caso, para não deixar vocês na mão, por gravar com o celular. Então estou aqui no PowerPoint do celular, vou selecionar aqui a canetinha e aí vamos lá. Eu vou ser o mais breve possível, porque eu sei que vocês já estão cansados, já está tarde, tá bom? Então vamos lá. E assim, eu vou ser muito breve, né? Vai ser um vídeo bem curto, mas que vai abordar basicamente tudo que vai cair na prova, certo? Então vamos lá. Verbos modais. Eu deixei aqui os que vão aparecer na prova, tá? Então, por exemplo, nós temos o can, o could, o may e o might, que eles dão sempre o sentido de habilidade, possibilidade e pedido, certo? Olha um exemplo. Então, nós temos aqui o could, certo? Could aí está sendo usado. Esse could, ele dá a ideia de habilidade. Então, por exemplo, I could dance today. Eu poderia dançar hoje. Então, eu tenho essa habilidade de dançar, certo? Também pode ser, então aqui já foi possibilidade. Vamos aqui para aliás, habilidade, né? Vamos para a possibilidade. Quando eu digo I could dance today, significa que eu tenho a possibilidade de dançar hoje, né? Por exemplo, eu geralmente danço às segundas-feiras. Então, I could dance today. Eu poderia dançar hoje. Existe essa possibilidade, certo? Quando nós fazemos perguntas com os verbos modais, com esses verbos modais can, could, may, might, sempre vai dar a ideia de pedido. Então, por exemplo, se eu inverto aí, né, trago o could para o início da frase, como a gente já estudou, ficaria could I dance today? Interroga, certo? Então, eu estaria, por exemplo, fazendo um pedido, né? Eu faço parte de um clube de dança e aí eu quero dançar hoje e eu vou perguntar, né? Could I dance today? Eu poderia dançar hoje, certo? E aí, lembre muito bem disso. Habilidade, possibilidade, pedido, tá? Can, could, may, might. O should, né? Esse que está mais abaixo aqui, ele vai dar a ideia sempre de conselho, né? A tradução dele é deveria. Então, quando eu digo assim, olha, you should study English. Você deveria estudar inglês. Significa que eu estou lhe aconselhando, né, a estudar inglês. Olha, eu acho que você deveria, né? Visto aí que você precisa fazer avaliação e tudo mais. O must, ele já dá a ideia de obrigação. Quando você diz must, a pessoa deve realmente fazer aquilo, né? Então, por exemplo, se eu digo assim, you must study English. Você deve estudar inglês, né? E aí, deem uma olhadinha aí no segundo exemplo, né? You should buy a new car. Olha, por exemplo, o carro talvez esteja dando prego bastante, vive na oficina, e aí você chega para o seu amigo e diz, olha, you should buy a new car. Você deveria comprar um carro novo, né? Sempre nesse sentido de conselho, tá? Então não misturem. Lembrem muito bem disso amanhã na prova. Should é conselho, né? Quando você quer aconselhar alguém. E o must é quando você está impondo uma obrigação àquela pessoa, tá bom? Vamos lá. Vamos aqui para o próximo slide. O past participle, né? Que é o nosso segundo conteúdo aí. Ele vai precisar de duas coisinhas que, se vocês lembrarem na hora da prova, vai ser super tranquilo. Que é o had, como auxiliar, né? Que é esse verbinho aqui, que significa tinha, né? E algum verbo no particípio. Então, por exemplo, quando você quer dizer, eu tinha viajado, eu tinha dormido, eu tinha trabalhado demais, eu tinha... Enfim, lembrem também daquela atividadezinha que era o glossário de desculpas, né? Quando você está inventando desculpa para dar para alguém, você diz, eu tinha feito aquilo, eu tinha feito aquele outro. Então, vocês vão utilizar esse tempo verbal, né? O past participle. E aí sempre, sempre, sempre vai ter o had, tá? Olhem aí o exemplo. Então, I had been working a lot. Professor, mas eu não sei, né? Eu estou aqui assistindo a aula, a prova é amanhã, eu não sei o que significa working, nem a lot. Mas vocês vão precisar na prova apenas lembrar da estrutura, certo? Então, se vocês lembrarem que tem sujeito, o had
e um verbo no particípio, que nesse caso aí é o been, vocês vão ter aí um bom resultado na avaliação, tá bom? Lembrando, vocês precisam lembrar dessa estrutura: sujeito, auxiliar had e been, tá bom? Outro exemplo aí: Susan had done too much. Então, a Susan tem feito bastante. Tinha feito bastante. Tinha feito muito, a gente pode traduzir assim também, né? E na primeira frase aí, eu tinha, né, estado trabalhando muito. A gente pode resumir isso e colocar como eu tinha trabalhado muito, né? Mas no inglês eles costumam usar o been para colocar esse estado, essa condição de momento, né? Eu tinha estado trabalhando muito, tá bom? Vamos lá. E mais na frente aqui nos slides tem algumas frasezinhas que a gente fixa melhor isso aqui, tá bom? Vamos lá. O terceiro ano B acabou não tendo tempo de ver o Zero Conditional. E eu havia falado, né, para o terceiro ano A e para o terceiro ano C, que eu não colocaria o Zero Conditional. No entanto, eu acabei colocando duas questõezinhas lá, tá? Que vão ser bem tranquilas para vocês e... na verdade, é somente também a questão da estrutura, tá? Que é if, sujeito e verbo, vírgula, sujeito e verbo. Então, é aquele tempo verbal que a gente usa para falar sobre condições, né? Se isso acontecer, outra coisa acontece. Se isso não acontecer, outra coisa não acontece. Então, olhem bem esses exemplos, ó. Simples assim, vai estar na prova bem tranquilo, tá? Exemplos. If you go to school, vírgula, you study, ponto. Então, se você for à escola, você estuda. É algo que geralmente acontece, né? Se você vai para a escola, você estuda, acaba estudando. E se a condição não for atingida, a consequência também não é atingida, né? Então, olha o segundo exemplo após o ponto. Começando aqui nesse if aqui, ó. Nesse if, perdão. If you don't go to school, se você não for à escola, vírgula, mais uma vez, you don't study. Né? Você não estuda. Faltou um pontinho aqui no final. Então, notem que é bem tranquilo, né? Você tem de um lado, né, a condição e de outro lado a consequência, tá bom? Vamos lá. Na avaliação, eu coloquei um textinho, tá? Qual é o objetivo desse texto? É simplesmente vocês tentarem identificar... esse texto ele é construído, né, com os verbos modais, como vocês podem ver. A gente tem, por exemplo, a primeira frase aí, she had eaten. Não, perdão, essas aqui são as frases. Eu estou me embananando. O texto está um pouquinho mais adiante. Tá, então vamos lá. Olhem bem essas frases, né, que estão na sequência aí. Eu vou perguntando a vocês e vou dar um tempinho, se vocês quiserem pausar, né, vocês têm essa habilidade. Tentem analisar frase por frase e tentar descobrir se é um conditional, se é um modal ou se é um past participle, tá? Essa primeira já tá bem tranquila, né? She had already eaten. Que tempo verbal é esse? Past participle. Por quê? Porque nós temos o had, né? Então, se tem o had, past participle, tá? Segunda frase, mesma coisa. We had seen that movie last week. Então, nós tínhamos visto aquele filme na semana passada. Essa terceira frase, ela é em que tempo verbal? Ou ela usa que estrutura? Muito bem, ela usa o verbo modal, né? Então, nós temos o should. Vamos lá. Esse should aí, you should bring an umbrella. Você deveria trazer um guarda-chuva. It's going to rain. Vai chover. Isso aí, a pessoa está obrigando ou está dando um conselho? Boa, está dando um conselho, né? Então, o should é um conselho e o must é uma obrigação. Bem lembrado. Vamos lá. He can speak 3 languages fluently. É um condicional, é um past participle ou é uma frase estruturada com os verbos modais? Então, nós temos aí o can, né? Que é um verbo modal. Show? Próxima frase. If it rains, vírgula, water falls from heaven. Se chover, água cai do céu. Né? Algo que é óbvio de acontecer.
Então, notem que o que nos indica muito, geralmente que é um conditional, né, é a presença do if, que é justamente essa primeira palavrinha aqui, né, if. Então, se tem ele, é um conditional. As questões na prova vão estar bem tranquilas assim, tá bom? Notem mais o seguinte, a próxima frase também é um conditional, né? Porque tem o if'n. Estou só falando if'n. O if, né? If she doesn't study hard, se ela não estudar bem, bastante, né? Vírgula. She doesn't pass the test. Ela não passa na prova, né? Então, se você... você que está aqui assistindo esse vídeo muito mal gravado... você vai com certeza ter um bom resultado na prova, né? Quem infelizmente não tiver acesso a esse vídeo, não puder baixá-lo, né? Enfim, ou assisti-lo via YouTube, infelizmente talvez não consiga ter um bom resultado, né? Mas vocês que estão aí estudando nessa hora, com certeza terão um bom resultado. Vamos para as duas últimas, né? Para rushar um pouquinho mais aqui o vídeo. Where had you gone last summer? Né? Onde você tinha ido no final de semana... final de semana não, perdão. No verão passado. Então, aonde você tinha ido. Qual tempo verbal é esse, né? Show. Mais uma vez, é igual à primeira frase, né? She had already eaten. Nós temos o had. Então, frases que tem o had já são pra gente, né? Uma marcação aí de que é um past participle, tá? E a última, né, também é um past participle porque temos o had. Why had you been studying English? Né? Porque você tinha estado, né, estudando inglês. Tranquilo? Vamos lá, meu povo. E aí, como eu falei antes, eu coloquei aí um textinho, né, só para que vocês pudessem praticar um pouco mais essa questão da leitura, do inglês e tudo mais. Afinal de contas, vocês vão fazer o Enem, né? A maioria de vocês escolheu inglês. E aí eu coloquei lá na prova um textinho só para vocês praticarem um pouco da leitura. E notem que eu coloquei lá na prova, né? Duas questões, tá? Semelhantes a essa que eu coloquei aqui agora. Só para que vocês retirem a informação do texto, sabe? Aquela questão do skim scanning, tá? Então são duas questões que vão estar lá na prova, muito semelhante a essa de agora, tá? Então vamos dar uma leitura bem rápida aqui no texto. John loves to travel. Last month, he visited London. He had always wanted to see the famous landmarks of the city. When he arrived, he had already booked a book in the city center. In the morning, he went sightseeing. Sightseeing, meu povo, como é que eu posso dizer? Ele foi ver pontos turísticos, né? Sightseeing é uma expressão utilizada para quando você sai para ver pontos turísticos. Então, se alguém vem no Brasil e quer ir ver, por exemplo, o Cristo Redentor, essa pessoa vai sightseeing, tá bom? And visited the Tower of London, né? Então, foi um dos lugares que ele visitou. Then he went shopping on Oxford Street. Então ele fez mais essa atividade. In the evening, né? He had dinner at a traditional British pub and tried fish and chips. He enjoyed his time in London and took many photos as souvenirs. Souvenir é realmente souvenir, né? Aquela coisinha que você compra nas viagens. Para levar de lembrança, tá bom? E aí, duas questõezinhas bem simples que vão estar lá na prova, semelhantes a essa. Por exemplo, o que John fez pela manhã em Londres, né? Então, nesse caso aqui, se a gente voltar aqui no texto, a gente tem a expressão in the morning, né? Então, olha aí na 1, 2, 3, na quarta linha. Depois de center, né? In the morning, he went sightseeing. Então, ele foi, pela manhã, né? Ele foi fazer essa visita aos pontos turísticos, né? E uma outra pergunta, né? O que John reservou antes de chegar a Londres? Né? Então, antes dele chegar lá, realmente, antes dele ir visitar esses pontos turísticos, o que foi que ele reservou? E aí é uma questão que o Enem cobra muito, que é a questão de vocês meio que estarem familiarizados com determinados vocabulários. Por exemplo,
a gente tem um site que é o Booking, né? Que ele é justamente para reservar hotéis, reservar pousadas, essa questão do repertório sociocultural, né? Então nós temos aí, ó, na terceira linha, when he arrived, né? Quando ele chegou, he had already booked a hotel. Então, o que ele reservou antes de chegar a Londres, né? É uma coisa que dá para responder até sem precisar olhar o texto. O que você reserva quando você vai para uma cidade diferente, para um estado diferente? Você reserva uma pousada, um hotel, né? E aí, basicamente vai ser isso, tá, gente? Na prova. Vai ter um textinho muito pequenininho, só para que vocês pratiquem um pouco essa questão da leitura. E nós vamos ter 2 questõezinhas para vocês retirarem informações do texto, tá bom? Gente, é isso. Eu acho que o vídeo já ficou muito grande. Então, um forte abraço e até amanhã. Valeu!